Così sigue lì África. Durante a Guerra dos 55 Dias, quando o governo bombardeava a cidade do Huambo, aconteceram mais milagres. Uma bomba que caiu ao lado da igreja onde a Nauzira e outros estavam refugiados não explodiu. A Nauzira orou pela preservação da biblioteca do seminário. Nenhum livro foi atingido. A cidade foi praticamente destruída, mas Deus preservou o templo da Igreja Batista, a sede temporária do Seminário Teológico Batista do Huambo. A Nauzira fez um parto no meio de um bombardeio enquanto todos fugiam, inclusive o pai da criança. Quando a Nauzira voltou para Angola depois de 1993, foi trabalhar na cidade de Lobito até a situação se resolver no Huambo. Em Lobito, comprou uma casa perto da Igreja Batista, pois a casa da missão ficava muito longe. Era muito precária e o local muito perigoso. Após a reforma da casa, o filho da antiga proprietária foi reclamar e exigiu que a Nauzira desfizesse o negócio. Ele acabara de sair da prisão. Como ela não aceitasse essa possibilidade, o rapaz fez muitas ameaças e passou a dormir no quintal da casa para aterrorizar a Nauzira. Ela começou a orar. Passados alguns dias, a Nauzira percebeu que o moço havia desaparecido e foi saber o que houve. Ele morrera de um mal súbito. O comandante da ONU na região do Huambo era brasileiro. Estava vindo de férias para o Brasil. Chamava-se Araújo. Os militares crentes falaram a Nauzira: não conte o que nós falamos, mas vem um avião da FAB vazio para buscar a gente. Quando a Nauzira conseguiu falar com Araújo, ele achou que ela vinha se despedir dele e disse: Nauzira, estou indo para o Brasil. Você quer chiclete ou chocolate? Ela respondeu: não, eu queria que o senhor me ajudasse a trazer uma carga do Brasil. A Nauzira conta o resto da história. Quando eu falei que a carga pesava 2 toneladas, ele disse: é muito, Nauzira, mas vou tentar. Ele me passou o número de telefone da casa dele no Rio. Liguei para o pastor Timchak e pedi que procurasse o comandante. Quando este chegou ao Brasil, foi pessoalmente no escritório da Junta de Missões Mundiais. Ele não era crente e foi atrás. O comandante foi falar com o chefe dele no Brasil sobre a carga, mas não tinha coragem de dizer o peso. 2 toneladas, ele disse com a boca cerrada, deixando a frase quase ininteligível. Quando entendeu, o chefe ficou indignado. O quê? Aí o comandante não crente começou a nos defender. O senhor precisa ver o trabalho daquela mulher. Que vergonha! Nós homens lá, cheios de medo, e ela sozinha, no meio daquela guerra. Vamos ajudá-la, vale a pena. O chefe cedeu. Deixa que eles ponham o que quiserem. A Junta de Missões Mundiais tinha alguns dias para contatar algumas igrejas do Rio e de São Paulo a respeito dessa oportunidade. Juntou todo mundo e foi muita coisa. Livros, roupas e outros itens, mas principalmente Bíblias, talvez 4 ou 5 toneladas. A editora Vida Nova nos deu uma grande doação de Bíblias, dicionários e comentários bíblicos. Quando juntou tudo, 8 toneladas e 900 quilogramas. O escritório da Junta de Missões Mundiais ficou uma maloca. O avião precisava de muitos protocolos, pois ia aterrissar numa base militar em um país comunista em guerra. O embaixador brasileiro em Angola entrou em contato comigo, me perguntou: Nauzira, você já organizou seu staff? Estão prontos para receber essa carga? Eu não tinha staff nenhum, mas disse que estava pronta. Durante o tempo todo eu pensava: Deus, o que a gente vai fazer? Fomos atrás de caminhão da ONU, porque tem uma isenção para entrar na base militar. Levamos alguns jovens da igreja que ficaram meio escondidos dentro do caminhão, pois não podíamos fazer muito alarde ao entrar na base. Entramos na base e o avião desceu. Todos os militares bateram continência. Fui abrir uma das caixas de Bíblias para dar aos militares brasileiros. Um deles recusou a Bíblia. Não quero. Os outros ficaram olhando. Quando ofereci a Bíblia ao embaixador do Brasil,
Ele a beijou, olhou para os militares e disse: "Obrigado." O outro ficou com muita vergonha. Começamos a tirar a carga, o que exigiu que dessemos muitas voltas. Dentro da base havia muito protocolo, com muitos papéis e assinaturas. Toda essa atividade despertou a curiosidade dos militares angolanos, que começaram a chegar perto. Diziam: "O que é isso aqui?" Fui atrás de uma empilhadeira para tirar os volumes do avião. O aeroporto militar tinha um hangar da ONU, mas lá ninguém sabia falar português. Eu não sabia a palavra para empilhadeira em inglês, então falei: "Please, I need..." E completei a frase com gestos e efeitos sonoros para imitar a máquina que eu queria. Eles me emprestaram a empilhadeira e voltei lá para o avião. Os militares angolanos, curiosos, se aproximaram. Abri outra caixa de Bíblias e comecei a distribuí-las para os militares. Os angolanos gostam demais de livros. Pegavam as Bíblias, iam embora e foram chegando outros. "É aqui que estão dando Bíblias?" Um pastor angolano que estava conosco protestou. "Mas, irmã, e as nossas Bíblias?" Continuei distribuindo. Por causa dessa movimentação, eu estava chamando muita atenção. Então, várias vezes chegava alguém e perguntava: "Quem é você?" Naquele dia eu estava com um rádio da Motorola que havia recebido da ONU. A bateria estava sem carga, pois eu estava na capital há vários dias e não tinha como carregá-la. Mesmo assim, levei o rádio para o aeroporto para parecer mais importante. Era um símbolo de poder. Quando um militar vinha em minha direção, eu pegava o rádio e fingia que estava falando com alguém. "Yes, no problem. Wait for me." Assim, me deixaram em paz. Umas 2 vezes fiz isso. Pensavam que eu era da embaixada brasileira. Ninguém mexeu comigo. Quando o 4º e último caminhão saía, eu estava ali, louvando a Deus, porque ninguém nos impediu. Abriu-se a cancela do aeroporto e começamos a sair quando ouvimos um grito: Para esse caminhão!" Olhei para trás e vi os militares correndo atrás de nós, todos armados com metralhadoras. Pensei: perceberam tudo, acabou. O que vamos fazer? Chegaram perto do caminhão e disseram, agora brincando: "Vocês não vão dar Bíblias para nós?" Quase morri de susto. Aliás, várias vezes naquele dia. Demos as Bíblias para eles e fomos embora.